ecossistema, existe uma interdependência entre as populações das espécies. O conhecimento das funções que regem esta interdependência permite que se faça previsão e controle dessas populações. Retomaremos o estudo das funções através da análise dos seguintes tópicos. Observe na tela. O que é uma função sobrejetora, injetora e bijetora? E as definições de função composta e função inversa. Função sobrejetora, quando não sobram elementos no contradomínio. Observe a imagem. F é uma função de A em B, é sobrejetora se para qualquer y pertencente a B existe x pertencente a A, tal que f de x seja igual a y. Isto equivale a dizer que a imagem da função é o seu contradomínio. Vejamos um exemplo através de um esquema de flechas. Observe. No esquema, não sobram elementos no contradomínio, isto é, a imagem da função é o próprio contradomínio B. Função injetora. Elementos distintos são associados a imagens distintas. Observe na figura. F é uma função de A em B, injetora, se para qualquer x1 e x2 pertencentes a A, que é o domínio, sendo x1 diferente de x2, f de x1 é diferente de f de x2, isto é, para elementos diferentes, imagens diferentes. Vejamos um exemplo através de um diagrama de flechas. Observe. A função f de A em B é injetora, pois, para elementos distintos do A, nós temos, associa-se, imagens distintas em B. Função bijetora. Cada imagem está associada a um único elemento. Observe na figura. F de A em B, F bijetora, se é sobrejetora e injetora. Vejamos um caso de função bijetora através de um esquema de flechas. F é bijetora. A imagem de F é o seu contradomínio, isto é, não sobram elementos em B. Portanto, é sobrejetora. Partindo de elementos diferentes de A, encontramos imagens diferentes em B. Trata-se de uma função injetora. Portanto, F é bijetora. Função composta. Se partirmos de um conjunto A e chegarmos a um conjunto B, e em seguida partirmos de B e chegarmos em C, a função composta é aquela capaz de nos levar diretamente de A para C. Observe o esquema. F é uma função de A em B. G é uma função de B em C. A função H é aquela capaz de nos levar diretamente de A para C. H é chamada de composta de G e F. Veja a notação. H de x, a função composta, ela é escrita como G de f de x, ou G bola f de x. Bom, considere uma máquina que recebe um produto A e o transforma em B. Uma outra máquina recebe B e o transforma em C. Duas etapas de A até C. O que faz a função composta? Ela equivale a uma máquina que recebe A e o transforma em C, numa única etapa. Vejamos um exemplo de aplicação. Seja a função f de A em B, tal que f de x é igual a 2x. Portanto, o elemento 1 é associado ao 2. 2
é associado a 4 e 3 se associa a 6. E g, uma função de b em c, tal que g de x seja igual a 3x. Assim, 2 se associa a 6, que é o triplo de 2, 4 se associa a 12 e 6 se associa a 18. Bem, qual será a função h capaz de nos levar diretamente de A para C? Bem, g de x é igual a 3x, g de A é igual a 3a, g de B é igual a 3b. G de f de x vai ser igual a 3 vezes f de x. Como f de x vale 2x, g de f de x é igual a 3 vezes 2x, ou seja, 6x. E a função capaz de nos levar diretamente de A para C é a função h de x igual a 6x. Seja f uma função bijetora de A em B. Define-se como inversa de f a função capaz de nos levar de B para A. Observe o esquema. F tem como domínio o conjunto A, contra domínio B, imagem B. F nos leva de A até B. O que deve fazer a função inversa? Associar de B para A. Há uma inversão no sentido das setas. Ok? Muito importante você perceber que na função f, o domínio é o conjunto A, o conjunto de partida das setas, onde está o x, enquanto que B é o conjunto imagem. O que vai acontecer na inversa? Vai haver uma inversão. O domínio passa a ser B. A imagem passa a ser A. Se você tomar uma blusa e virá-la do avesso, o que faz a função inversa? Virá-la novamente, voltando à sua forma inicial. Vejamos um exemplo de função inversa. Observe na tela. A função f associa a cada x do conjunto A um y em B, tal que o y é igual ao dobro de x. Bem, o que deve fazer a função inversa? O caminho contrário. A função associa de B para A. A função inversa que é indicada por esse f e esse expoente menos 1. Inversa de f. O que deve então fazer a função inversa? Associar um elemento de B a um elemento de A. No caso, a metade. Vamos desenvolver, com base no exposto, um procedimento para obter a função inversa, pois nem sempre é uma função tão simples como essa do exemplo. A obtenção da inversa se dá em duas etapas. Primeiro, troca-se x por y e y por x. Segundo, isola-se o novo x. Observe, se y é igual a 2x, trocando x por y e y por x, temos que x igual a 2y. Agora, vamos isolar esse novo y. Transpondo os dois membros, temos que 2y é igual a x e, portanto, se você passar o 2 que está multiplicando, dividindo, chegamos à inversa da função f, y igual a x sobre 2. Quer dizer, se a função f pega um x e dobra esse valor, a inversa faz exatamente o contrário, divide por 2. Representando no sistema cartesiano função e inversa, o que você percebe? Existe uma simetria em relação à reta y igual a x. E essa simetria é muito importante para que você possa obter o gráfico da inversa apenas a partir do gráfico da função. Apenas com o gráfico da função. Não é necessário que você conheça a função. Ok? Vamos aos exercícios para fixar bem as ideias desta aula. Observe o primeiro exercício. Dadas as funções f e g de R em R, sendo g de x igual a 4x menos 5 e f de g de x igual a 13 menos 8x, obter f de x. Veja uma questão sobre função composta. Pegando g de x, que é igual a 4x menos 5,
Vamos isolar o x. Passe o menos 5 para o primeiro membro, vai passar somando, ficamos com g de x mais 5 igual a 4x. Transpondo os dois membros, temos que 4x é igual a g de x mais 5. 4 estava multiplicando, passa ele dividindo, chegamos à expressão x igual a g de x mais 5 sobre 4. Com essa expressão, vamos substituir na outra informação do exercício, de que f de g de x é 13 menos 8x. Bom, olha o que você tem na última linha da sua tela. f de g de x é igual a 13 menos 8 vezes aquela expressão obtida anteriormente, g de x mais 5 sobre 4. É possível simplificar o 8 e o 4, isso resulta em 2, e aí temos a expressão f de g de x igual a 13 menos 2 vezes g de x mais 5. Aplicando a distributiva, 13 menos 2 vezes g de x, olha o cuidado com o sinal, menos 10. Fazendo a continha, 13 menos 10, resulta 3 menos 2 vezes g de x. Bom, se f de g de x é 3 menos 2 vezes g de x, f de x é igual a 3 menos 2 vezes x, que é a função inversa. Bem, vamos a mais um exercício. Obtenha a inversa da função bijetora dada por y igual a 2x menos 4 e represente num mesmo diagrama função e inversa. Bem, só para retomar, para se obter a inversa, troca-se x por y e y por x. E num segundo momento, isolamos o novo y. Então veja lá. Trocando x por y e y por x, temos a expressão x igual a 2y menos 4. Vamos isolar o novo y. Passando o menos 4 para o primeiro membro, ele troca de sinal, ficamos com x mais 4 igual a 2y. Transpondo os dois membros, 2y igual a x mais 4 e y igual a x mais 4 sobre 2, se passarmos os dois dividindo. Conclusão, a função inversa, que é indicada por esse f com o expoente menos 1, é x mais 4 sobre 2. Bom, vamos representar inicialmente a função que foi dada, 2x menos 4. Montamos uma tabela, atribuímos dois valores para x e observe que para x valendo 0, temos menos 4. E para x valendo 2, o valor 0. Representando essa reta, representando esta função, graficamente uma reta, e lembrando da simetria que existe em relação à reta y igual a x, é fácil você obter o gráfico da inversa. Hoje você teve a oportunidade de ver função composta e função inversa. Estude bastante esses conceitos. Até a próxima.